como que vai ser nessa noite. Só depende de você. Tem um destravar, tem uma palavra profética para você nessa noite. Só depende de você. Quem está feliz com Jesus e entendeu, diga amém. Pode aplaudir Jesus aí, igreja. Pastor Diogo. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Como está essa atmosfera que você tem carregado? Como está o teu nível de frequência? O que é que está sendo emanado de você nesses dias? Fomos chamados para ser dominadores. Fomos chamados para poder governar. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós somos embaixadores de Cristo. A palavra embaixador é representante do reino maior. Quando nós entendemos que nós somos chamados com essa nomenclatura, nós queremos se identificar melhor. Nós queremos se aprofundar sobre esse rei. Nós queremos ter acesso a esses poderes. Quando nós recebemos esse nível de profecias, nós entendemos que nós não podemos ser dominados por um sistema, seja ele filosófico, religioso, seja ele político, seja ele qual for. Nós sabemos que nós estamos acima desse limite, porque Deus ele nos chamou para nós quebrarmos algumas barreiras. Porque para nós, Ele deu um nível de revelação diferenciado, a qual Ele não deu para o mundo. E por isso nós mergulhamos dentro desse mar de conhecimento. É por isso que nós se esvaziamos para nós chegarmos em determinados lugares, entendendo que nós não somos melhores, mas nós entendemos, e por nós entendermos, nós temos uma responsabilidade maior. Mas essa responsabilidade ela não vem com um peso, pelo contrário, ela vem com refrigério, ela vem com alegria, porque nós sabemos que nós somos aquele que podemos resolver o problema de uma nação caída. Nós podemos resolver o problema porque nós estamos esperando o grande mestre retornar. Nós estamos esperando o grande rei retornar. Amém? Abra a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no Evangelho de Cristo, a qual escreveu o Dr. Lucas. O capítulo é de número 19 e o verso é de número 5. Tem algo de Deus aqui para nós nessa noite. Aumente essa frequência aí, por favor. É como se você estivesse regulando uma atmosfera, como se você estivesse segurando a frequência espiritual, esperando para no ápice soltar. O problema é que quando nós escolhemos esse nível para nós podermos entrar, nós também atrapalhamos o nível de Deus para vir sobre nós. Porque nós precisamos entrar sem limites para Deus. O nível da sua busca, o nível da sua sede, vai determinar quanto Deus ele pode fazer. O nível da sua entrega revela o tamanho da sua sede. Então por que não se entregar o tempo todo? Lucas 19, verso 5. Quem achou, dá um glória a Deus bem gostoso aí. Aleluias. Diz assim: quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Pode colocar a Bíblia no teu assento. Você conseguiria receber Jesus hoje à tua casa? Sabe quando chega alguma visita e você não está esperando e de repente você deseja que ela fique só na porta mesmo porque você está com vergonha de expor o que tem ali dentro? Alguém falou essa semana que quando você
chama alguém para entrar na sua casa e ela encontra a casa bagunçada, ela se sente especial porque ela sabe que ela tem um nível de intimidade ao ponto de você não se importar. Então não se preocupe com o que Jesus vai encontrar lá dentro. Pelo contrário, se alegre com o que Ele vai encontrar, porque Ele é aquele único que vai te dar força suficiente para você limpar. Jesus, Ele não vai limpar a sua casa, Ele vai te dar forças para você limpar. Senhor Deus, nós te adoramos, te louvamos, exaltamos o teu santo nome essa noite. Sabemos o nível de glória que o Senhor tem a derramar aqui essa noite. Nós não queremos apenas participar de mais um culto, ou muito menos sair daqui emocionados. Não é sobre uma frequência a qual nós choramos, não é sobre uma frequência a qual nós saímos daqui um pouco mais alegre, mas é sobre, Pai amado, sairmos daqui entendendo, é sobre sairmos daqui com a responsabilidade e um compromisso, é sobre nós sairmos daqui ativados, habilitados, cheios de ousadia, é sobre saber que o Senhor pode contar conosco. Não é sobre uma reunião religiosa para sair mais aliviado ou refrigerado, mas é sobre sair com as armas necessárias, é sobre sair com uma mente completamente transformada pelo nível de glória a qual nos habilita para nós entrarmos em lugar a qual nós não sabíamos que existia, ou entrar em lugares para poder desfazer as obras das trevas. Nós queremos, Pai amado, entender, nós queremos participar, nós queremos viver, nós só não queremos ver. Fica à vontade para o Senhor falar aos nossos corações. Nos incomoda, nos mexe, nos revira, nos quebra e nos faz de novo, no nome do Senhor amado. Podemos assentar. Vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele entra em Jericó. E quando ele está atravessando a cidade, uma grande multidão começa a chegar, porque Jesus se torna alguém completamente famoso. Quero que você entenda. Não tem problema você ter fama. Pelo contrário, é muito importante você ter fama, desde quando você saiba a sua identidade, de onde você vai usar e para que você vai usar esta fama. Não é pecado ser famoso, eu quero que você entenda isso. Às vezes é pecado você estar no anonimato, porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ou seja, até a forma que você se porta no meio da multidão, ela revela muito sobre a sua identidade. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá, porque tem algo de Deus aqui para nós essa noite. Quando Jesus começa a atravessar aquela cidade, tem um homem que tem interesse em vê-lo. Repita comigo, tem um homem que quer ver Jesus. Quero te perguntar nessa noite, você quer ver Jesus? Ou você quer que Ele faça parte da sua vida? Porque apenas ver Jesus não quer dizer que você quer um compromisso. Tem pessoas que querem ver Jesus apenas para que Ele tenha uma convicção se Jesus existe ou não. Ou porque Ele quer de alguma maneira algo para Ele poder dizer, um dia eu vi Jesus. E porque Jesus não se revela a algumas pessoas? Porque Jesus ele sempre vai na raiz. Qual raiz? Na raiz do teu coração. Ele vai na raiz do teu espírito. Ele sempre vai espremer você para saber qual nível você está disposto a se comprometer. É sempre o nível que você está disposto a dar resposta. Jesus ele não responde perguntas, ele responde respostas. E quando você estiver perguntando, Senhor, 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 nada Ele fará. Mas um dia que você falar, Senhor, eu estou disposto, não importa o que aconteça, eu quero estar contigo, Ele certamente te responderá. Enquanto Ana pedia um filho, nada o Senhor fazia. Mas a partir do momento que ela falou, o meu primeiro filho entregarei a ti, Deus respondeu. O problema é que nós queremos usar um sistema a qual nos ensinaram a convencer os nossos pais, a convencer um professor, a convencer um tio, a convencer um patrão, um chefe. Nós queremos usar esses atributos para poder chegar a Jesus. Quando Ele está falando, no meu reino funciona diferente. No meu reino fala sobre comprometimento. No meu reino fala sobre entrega. Quando Jesus chega para Pedro e diz, te farei pescador de homem. Pedro, ele apenas jogou as redes para o lado. Não importa quantos peixes ele tinha pegado aquela noite, tudo que ele queria era estar com Jesus por onde quer que Jesus fosse.
Aquele homem encontrou palavras em Jesus que ele nunca tinha ouvido. Aquele homem viu algo em Jesus que ele jamais tinha visto em outro homem. Jesus desceu da sua glória, ou a glória desceu com ele? Enquanto eu montava essa mensagem, eu coloquei um dos pontos: Jesus desceu da sua glória. Só que rapidamente eu fui confrontado, porque Jesus, ele não desceu da glória dele, ele desceu do reino. Ele diz que o meu reino não é deste mundo, mas ele não fala que a glória não é deste mundo. Por quê? Jesus carregava uma atmosfera de glória com ele. Quando nós entendermos e aprendermos a viver com essa atmosfera de glória, você vai ver os milagres acontecerem. Nenhuma preocupação tirará você do centro da vontade de Deus. Paulo, o barco pode afundar, mas nenhum desses morrerá. Jesus está falando: a religião pode quebrar, o sistema pode quebrar, mas a salvação não está no barco, a salvação está na palavra, a salvação está nas minhas promessas, a salvação está na minha glória, a salvação está na minha presença, a salvação já está dentro de você. Eu não encerrarei as minhas promessas em um náufrago, quando o barco só sobrou. Não é isso. Quero que você entenda. As promessas não se acabam por causa de uma tempestade. Tinha uma tempestade, eles estavam apavorados, Jesus dormia. Quando Jesus acordou, ele dá ordem, ele diz: homens de pequena fé. Por quê? Jesus está falando: ei, por que vocês foram parados por uma circunstância? Por que vocês deixou o desespero entrar no seu coração? Desespero é ausência de fé. Desespero é medo. Medo é ausência de amor. Amor é ausência de poder. Por isso que eu tenho pregado muito nesses dias sobre identidade. Tem algo que vocês encontrarão só em Jesus. Só em Jesus. E não falo sobre religião. Jesus encontrou com Zaqueu. Não foi Zaqueu que encontrou com Jesus. Zaqueu, ele resolveu ir à frente da multidão. A Bíblia diz que a multidão, ela estava, empurrando. A multidão, ela estava ali. Tinha um grande grupo de pessoas, mas Zaqueu estava disposto a se encontrar com Jesus. Zaqueu estava disposto a ver Jesus. Não importa o que estava segurando ele. Ele queria ver aquele homem chamado Jesus. Vamos lá. O encontro não acontece porque Zaqueu sobe na figueira. Mas o encontro acontece porque Jesus desce do teu reino. Desce do reino dele. E desce para poder salvar. E desce para salvar sem acepções de pessoas. Jesus, no final do texto, ele diz: ei, este homem também é filho de Abraão. Ele diz que veio para encontrar o que estava perdido. Tem vezes que nós se encontramos perdidos em meio às circunstâncias, em meio aos pensamentos, em meio às oportunidades. Mas naquele dia, a oportunidade de Zaqueu era única, porque tem oportunidades na nossa vida que são únicas. Eu quero que você entenda isso, para quando essa oportunidade chegar à sua vida, você não perder. Quando essa oportunidade deparar diante de você. Zaqueu se encontrou com Jesus porque ele desceu da figueira, amém? Zaqueu, o que é descer da figueira? Descer da figueira é sair das árvores do pecado, é sair das árvores da indecisão, é sair das árvores do medo, é deixar pecados, abandonar, chorar, porque você quer muito pecar e você está lutando contra ele. Eu não canso de contar essa ilustração, acho que conto muito ela. Um homem chorando à calçada, porque ele queria fumar uma pedra de crack, porque o corpo estava pedindo, mas ele não queria. Ele já estava ali com a pedra de crack, ele já estava ali com o seu bombril, com a sua lata, com o isqueiro, mas ele não queria. Ele estava ali sentado, chorando. E quando eu cheguei, era um dia de evangelismo, um dia muito doido. Quando eu cheguei para poder conversar com aquele cara, ele pede socorro. E eu achei que ele iria pedir, o desejo dele era tanto que ele queria um dinheiro para poder ir buscar a pedra, não. Mas tudo que ele não queria era queimar aquela maldita pedra. Aquele homem estava lutando contra os desejos dele.
Tem oportunidades que são únicas. Eu não sei nem como está esse jovem hoje. Mas na época foi oferecida uma oportunidade para ele ir para um seminário. Não lá no Espírito Santo, mas lá, Juiz de Fora, com o pastor Toramar. Aquele cara não perdeu a oportunidade. Até uns anos atrás ele estava muito bem centrado. Tem oportunidades que são únicas em nossa vida e nós não podemos deixar ela passar. Nós não podemos de maneira alguma deixar essas oportunidades que Jesus a qual dá para nós. E eu quero te falar nessa noite, talvez para a sociedade o último declínio do homem é queimar uma pedra de crack, é ser um homicida. Mas existem pecados que há para a morte, o quê? Tem pecados que têm consequências mais rápidas. Sim, tem pecado maior e menor, sim ou não? Sim, tem. Por quê? Porque Jesus um dia disse para Pilatos, aquele que me entregaram a ti, tem pecados maiores que o seu. Se Jesus disse que tem, então tem. Não adianta ter jargão, não tem pecadinho nem pecadão. Se Jesus falou que existe. Mas ainda é pecado. O pecado de Adão não foi matar Eva. O pecado de Adão não foi matar Caim. O pecado de Adão foi desobedecer a Deus. Quero que você entenda isso. Comer do fruto era uma desobediência. Sabe por que Zaqueu se encontra com Jesus? Porque Jesus disse, desce da figueira, e ele desce depressa. Se ele resolve permanecer na figueira, quem era Jesus para poder falar com ele daquela maneira? Mas ele não consegue suportar aquela glória que Jesus carregava com ele. E a mesma resistência que hoje nós carregamos muitas das vezes, quando Jesus pede alguma coisa para nós, porque Jesus não mudou, Ele também disse que não nos deixaria órfão. O Espírito dele está para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, até hoje. Até hoje. É o mesmo Espírito, o Espírito a qual eu não dou ao mundo, porque o mundo não pode recebê-lo. Vós, porém, Ele tirei, eu tenho algo com vocês. Jesus, ele não quebra princípios, mas ele quebra protocolos. Quando Zaqueu desce da figueira, ele diz, ei, imagina, o cara está lá, completamente rejeitado pela sociedade. Por quê? Ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano coletando impostos. E ele tinha uma grande vantagem sobre isso, porque ele também recebia. A Bíblia diz que quando Jesus entra na cidade, ele se encontra com um homem muito rico. E esse cara, nesse dia, que sabe que Jesus está passando por ali, ele não se preocupa com o nível de riqueza. Ele não se preocupa com protocolos, tudo que ele quer é ver Jesus. E ele sobe uma figueira brava, porque a Bíblia diz que ele é baixo em estatura, ele é pequeno e a multidão está sobre ele. Mas ele queria ver Jesus como ninguém queria naquele lugar. Porque se existisse alguém com a maior sede e fome que Zaqueu, Jesus iria encontrar com ele, não com Zaqueu. Porque você vem para o culto às vezes e fala, por que não acontece mais como antes? Porque antes você tinha fome e sede. Hoje tudo que você tem é murmuração. Hoje tudo que você tem é insatisfação. Hoje tudo que você tem é falta de honra. Hoje tudo que você tem é excesso de problemas. Às vezes nem é sobre oportunidade. Às vezes é sobre desprezo mesmo, aquilo que é sagrado. Vamos lá, igreja. Vocês estão muito sérios. Aquela multidão fica escandalizada, sabe? Porque Jesus chama Zaqueu. Jesus chama ele pelo nome. Sabe o que significa Zaqueu? Zaqueu significa justo. Zaqueu significa puro. Então imagina, ô justo, ô puro. Aquela multidão olha assim e fala, o quê? Da onde Jesus conhece ele? Vamos lá. De eternidade a eternidade, de geração a geração. Eu gosto da história. Vamos lá, não vamos entrar nessa história não, senão vou atrapalhar aqui. Vamos ficar nessa história. Aleluia, glória a Deus. Está gostoso pregar aqui hoje. Está queimando, tá gostoso demais esse ambiente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
que mais me deixa intrigado com essa história é que a multidão, ela fica escandalizada. Porque Jesus disse: ei, hoje eu vou passar a noite com você, hoje eu vou entrar na sua casa. Jesus está falando: olha, está vendo, multidão? Eu vou deixar vocês de fora da casa do publicano, porque eu entrarei naquela casa. O texto de domingo me pegou demais, o livro de Jó. Quando diz: tudo que tu desejar, tudo que tu for fazer um negócio, se mantenha firme. E ele fala um pouquinho abaixo que até aquele que não é inocente será purificado. É forte demais isso, igreja. É muito forte isso. Deus está dizendo: eu purificarei o impuro, eu justificarei o injusto. Porque ele reconheceu quem era Jesus, ele reconheceu a divindade de Jesus. Jesus, ele não quebra princípios, mas ele quebra o protocolo quando diz que vai entrar na casa do publicano, porque existem normas, existem alguns protocolos religiosos que só atrapalham, traz uma frequência. Eu preciso orar como? Tem que ser com um véu. Eu preciso orar como? Tem que ser de joelho. Eu preciso orar, tem que ser como? De olhos fechados. Eu preciso pregar, tem que ser como? Descalço. Eu não sei, estou falando sobre protocolos, eu quero que você entenda isso. Estou falando sobre coisas que aumentam uma frequência e gera uma nova parede. Gera um novo degrau que não precisava estar ali, mas atrapalha a frequência na adoração. Porque me ensinaram um dia, me falaram um dia, que isso é assim, assim, assado, mas a Bíblia diz sobre isso. Quando a Bíblia diz para quem ele está falando, como ele está falando, o que ele está pedindo, qual é o texto, qual é o contexto. Precisamos destravar. Precisamos deixar com que Jesus, ele revele aquilo. Jesus, ele não deixou a Bíblia para qualquer um entender. Ele deixou em códigos para aqueles que entenderam a frequência e foram habilitados por alguém que ele habilitou primeiro. Sabe quanto tempo eu montei essa mensagem? Hoje. Essa mensagem não foi montada hoje. Essa mensagem foi montada nos 10 anos que eu ando com Jesus. Mas ela foi escrita hoje em 10 minutos, antes de vir para cá. Quero que você entenda. Uma mensagem não é montada na hora que você para e você começa a escrever em um tablet ou uma caderna, não. Um caderno, não. A mensagem é montada com o seu estilo de vida. Como você reverencia, como você honra o Senhor. Qual é o teu filtro espiritual? Tudo isso é criado uma atmosfera de glória, uma atmosfera de poder. Nós não andamos por vista. Eu quero que você, como nunca, entenda isso. Isso tem que ser um destravar na tua vida. Isso tem que ser uma realidade na tua vida. Isso tem que gerar em você algo que quebre os protocolos do mal, que quebre as frequências do mal, que te atrapalhe de você ver a glória. Jesus cura um homem que ele não podia entrar no templo, e o maior desejo dele era entrar no templo. No dia que Jesus cura ele, ele vai querer entrar no templo, os caras impedem ele. Porque ele era cego, ele não podia entrar no templo, porque ele era considerado um impuro. Mas no dia que ele volta a enxergar, ele chega no templo, aí perguntam: quem te curou? Aí ele fala sobre esse Jesus e os caras falam, e proíbem ele de qualquer jeito de entrar no templo. Proibiram de entrar no templo, mas não proibiram dele ter uma intimidade com Jesus a partir daquele dia. Por favor, a essência da vida é você ter uma intimidade com Jesus. A essência da vida é você poder viver com Jesus, é você poder andar nesse nível de glória.
Não é porque Zaqueu merecia, é porque convinha a Jesus entrar na casa dele. É porque aquele dia estava escrito na agenda de Deus. Quantos dias está escrito na agenda de Deus e você apenas desmerece? Você apenas não honra aquele dia para você viver algo inesperado, para você viver algo que o Senhor tem guardado para você, para que os rolos dentro de você sejam agora descodificados. Você começa a entender qual é a sua essência de vida. Você começa a desembaraçar as coisas para você começar a fluir, para você começar a andar. Vamos lá. Jesus, ele veio salvar, Jesus, ele veio purificar, Jesus, ele veio limpar. Jesus, ele não estava nem aí para aquela multidão, porque aquela multidão só estava curiosa. Aquela multidão queria apenas uma migalha. Você sabia que a multidão começou a fazer dinheiro com Jesus? Por quê? O pão era muito caro naquela época. Quando Jesus multiplicava pão, as pessoas começavam a vender, levavam para casa para poder vender os pães. Então Jesus se tornou uma fonte, querendo ou não, de lucro para um tempo preciso, porque eles não entendiam que Jesus era a fonte de lucro da eternidade deles. Era algo muito maior que Jesus carregava, e eles não estavam preocupados, não entendiam, porque eles estavam cegos o suficiente pelos protocolos a qual foram ensinados durante toda a vida dele. Você vê Zaqueu, um publicano, querendo ver Jesus, e você vê também um mestre da lei, chamado Nicodemos, também indo procurar ele de madrugada. Um não se preocupa com a multidão, o outro se preocupa. E os dois, Jesus faz algo diferente. Por que Jesus não fez algo diferente na tua vida? Eu te pergunto isso. O que falta em você para Jesus começar a fazer coisas diferentes? Para você começar a viver coisas diferentes? Eu não falo sobre coisas atemporais que aconteceu lá atrás. Talvez a sua vida é como o hino do Brasil, a glória do passado. Você canta sobre um tempo, você conta um tempo atrás que fazia, que acontecia, que era assim, que era assado. Mas e hoje? Eu estou preocupado com hoje. O povo está se esfriando, morrendo, e tudo que você tem uma história para contar como era. Porque se as coisas aconteciam antes, não acontece hoje, porque não era promovida por você, era promovida com alguém que tinha compromisso, que não está mais no seu meio. E por que você, depois de 5, 10, 15, 10 anos, 20 anos passados, não pegou esse comprometimento para você? Não começou a querer viver nesse nível, para dar o nível de resposta que aquela pessoa dava? Jesus, ele quer entrar na sua casa para poder mudar a sua história. Se não houver mudança de vida, então quer dizer que não houve a entrada de Jesus na sua casa. Quer dizer que não houve ainda um mudar de história. Jesus, ele queria mudar a história de Zaqueu, e a história dele foi mudada. Se a sua vida não foi mudada, então quer dizer que não houve ainda um encontro com o verdadeiro evangelho. Eu gosto quando a Bíblia diz que o evangelho de Deus é poder. O evangelho de Deus é poder. Gente, o povo abre um centro de umbanda próximo à sua casa. Eles adoram, eles estão dispostos a matar animais, eles estão dispostos a se cortar, eles estão dispostos a se entregar por inteiro, eles estão dispostos a levar valores, eles estão dispostos a dar coisas que para eles custam muito, estão dispostos às vezes até entregar os próprios filhos em sacrifício. Tem um amigo meu que ele era maçom no último nível, e uma das últimas conversas com ele, ele falou: olha, eu morro com X anos e 6 meses depois o meu filho morre. Há muitos anos eu entreguei, hoje eu sou rico, hoje eu tenho uma boa vida, mas um dia essa cobrança irá chegar. E aconteceu, quando ele chegou com X anos, eu estava no aeroporto, meu irmão ligou: Diogo, fulano acabou de morrer. Eu lembrei, 6 meses depois, o filho dele foi assassinado por algo assim, era um rapaz muito, não se envolvia com briga, um cara muito top.
Porque de um ex-namorado da pessoa a qual ele estava namorando, parou no trânsito, puxou a arma e deu uma sequência de tiro nele dentro do carro. Essas pessoas, elas estão dispostas a entregar, só que você quer brincar de ser crente. Você quer apenas resolver um probleminha da sua vida, você quer apenas se emocionar, você apenas quer viver uma adrenalina gospel, quando você está diante do verdadeiro poder, a qual não vai custar a vida do seu filho, mas vai custar a sua. Porque você tem que morrer para você começar a viver. Zaqueu estava disposto, quando ele falou: ei, eu estou disposto a dar a metade dos meus bens para aqueles a qual eu cobrei o imposto. E para aqueles que eu roubei, eu estou disposto a dar 4 vezes mais. Você consegue entender? Quando o evangelho vem, tem uma mudança. Naquele momento a riqueza dele não era mais importante. Ele encontrou o mais precioso da vida dele, um cara chamado Jesus. Ele encontrou, quando ele encontrou, ele falou: não importa mais a riqueza, não importa mais o ouro, não importa mais prata, não importa o tamanho da minha casa, o que importa é o que esse cara vai pedir de mim. Eu estou disposto. Eu estou disposto. Ou seja, eu estou falando nessa noite para você sobre disposição de entrega. Enquanto não acontecer, isso vai ser a religião dos seus pais, vai ser a religião dos seus irmãos, a religião do seu amigo, a qual você não vê graça e não entende por que essas pessoas vão para esse nível de lugar. Vamos lá. É sobre a essência que cada um de nós carregamos. Essência é frequência. Frequência é atmosfera. A atmosfera é uma imacência a qual nós carregamos. É uma vibração, é sobre aquilo que eu falei no domingo. Às vezes as pessoas não te conhecem e já te rejeitam de cara, porque é aquilo que você está carregando. E às vezes nem é sobre a sua cara de deboche. Às vezes nem é sobre a sua cara de pessoa destruída. Mas é sobre já a energia que você está impulsionando naquele ambiente. Mas eu quero te falar algo, porque Jesus não entrou talvez na tua casa ainda de verdade, porque é diferente Jesus passar à frente da sua casa e Jesus entrar dentro da sua casa. Jesus só entrou na casa de Zaqueu porque Zaqueu o obedeceu. Jesus só entrou na casa de Zaqueu porque Zaqueu obedeceu. Zaqueu teve disponibilidade para pular daquela árvore, e a Bíblia diz que ele aceitou Jesus na casa dele com alegria. Imagina aquele homem pequeno pulando de alegria. Jesus foi falar com ele, Jesus sabia o nome dele. Jesus entrou na casa dele. Jesus não tem problema com pessoas. Jesus pede uma água para uma mulher samaritana rejeitada no 5º casamento. Alguém que ia pegar água meio-dia porque tinha problema com a sociedade, não queria ver outras pessoas. Tudo que ela carregava era timidez, um medo e uma vergonha. Jesus vem, aparece para ela, quebra. A primeira coisa que ela faz é ir para a cidade pregar sobre um profeta que sabia tudo da vida dela. Ela volta para uma cidade pregando, ela agora não tem mais vergonha. A vida dela foi mudada, a vida dela foi reestruturada. Jesus fala para o homem dizer: vai lá, ensina, faz o que tem que ser feito. O que é que eu vou dizer? Só diga que agora, antes você era cego e agora você vê. Não é sobre você saber falar ou não, é sobre a atmosfera, é sobre o poder, é sobre a glória, é sobre a essência, é sobre a frequência, é sobre aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Ele não vai colocar algo novo, ele já colocou na eternidade, ele já soprou, chuá, espírito de vida, no dia do encontro do embrião, no dia do encontro do óvulo com o espermatozoide, ali já existia. Melhor, ele diz: antes do seu dia ser formado, antes de você ser formado no útero da sua mãe, eu já te constituí, eu já conhecia. Você não está perdido em 2024. Talvez você esteja perdido porque você não quer de fato se encontrar com a sua história de verdade. Porque talvez as desculpas, talvez os medos, talvez os pensamentos, a disposição faz toda a diferença. A disposição faz toda a diferença.
Jesus, ele veio como servo. Isso me deixa muito, me pega demais, sabia? Se ele veio como servo, então quer dizer que ele estava servindo senhores. Como assim um rei dos reis, o senhor dos senhores? E o que eu entendo é que esse servo sabia o que cada um precisava. Então Jesus, ele não vem para ser ensinado pelos senhores, porque o que ele carregava era muito maior. Ele veio com o espírito de servir, ele veio com o espírito de salvar. Porém, ele é aquele que já sabia a necessidade de cada um. Não é sobre o jeito e o modo e o tempo de Zaqueu. Era sobre uma oportunidade. Era sobre um tempo, era sobre obediência. Jesus, ele veio em um tempo, ele vem em um tempo para você. E aí você começa a dizer que está disposto, você começa a dizer que quer isso. Então agora ele vai começar a dar ordens para saber qual é o seu nível de obediência. E aí você quer obedecer em partes. Só que Jesus não trabalha com joguinho, Jesus trabalha com quem está decidido. Não é sobre servir em áreas a qual a religião acha agradável. Não é sobre servir em áreas a qual você tem habilitação para entrar no templo. Entrar no templo não é mesmo que entrar no Santo dos Santos. Vamos lá. Qualquer um, entre aspas, podia chegar no templo exterior, mas para entrar no Santo dos Santos tinha que ser sacerdote. E para ser sacerdote tinha que passar por um processo de purificação. Os caras nem dormiam antes de entrar no Santo dos Santos, porque eles tinham medo de ter algum tipo de sonho impuro. E se eles tivessem algum tipo de sonho impuro, entrasse, eles morriam lá dentro. Você sabe quem que entrava lá para poder tirar eles? Ninguém, porque quem entrasse lá também morria. Então o que é que acontecia? Eles entravam com a estola, eles entravam com a roupa sacerdotal, a qual tinha sino na extremidade. Quando o sino parava de mexer, quer dizer que aquele profeta estava em pecado, e ele era puxado com uma corda, a qual era amarrado nessa roupa. Você consegue entender? As pessoas não se preocupavam, pelo contrário, elas estavam alegres, porque naquele dia ia haver revelação. Para o sacerdote era diferente. Ele tinha preocupação da purificação. Ele sabia a incumbência que Deus iria falar apenas uma vez. Só que quando você para observar, já existia um tempo neotestamentário ao qual Deus estava 400 anos sem falar. Deus volta a falar de novo com o homem, para dizer que o filho dele nasceria e seria o precursor de Jesus. É o pai de João Batista. Mas agora vem um tempo diferente, a qual Deus diz que nós somos sacerdotes. Mas eu te pergunto nessa noite, você tem preocupado com a tua purificação? A igreja é tão simples e parece ser tão difícil. Qual é mais difícil, pecar ou não pecar? Depende para onde você está inclinado. Aquele que está vivendo uma vida de santidade, pecar para ele custa muito. Então ele sabe, pecar não é sem querer. Pecado é uma decisão. Agora quando fala vamos viver em santidade, é impossível. Está falando sobre o nível de lixo que você está vivendo. É sobre a nebulosidade que está sobrecarregando os seus ombros, os seus pensamentos, a sua vida. É sobre tudo aquilo que te prende, é sobre tudo aquilo que te algema, é sobre tudo aquilo que você sabe que é uma cadeia a qual te proporciona algum nível de prazer que você não está disposto a perder pelo prazer de ter Jesus na tua casa. E o que é ter Jesus em casa? Eu não estou falando nesse momento terreno, não estou falando nesse momento numa rua, em um bairro. Casa, nesse momento, estou falando que é o nosso corpo. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Apocalipse, ele fala, eis que estou à porta e bato, se atentamente ouvir e abrir, eu entrarei, cearei e farei morada. Está falando sobre ele viver dentro de você. Vamos lá, tem alguém aqui comigo? A Bíblia diz que ele não habita em casas feitas por mão de homens. Mas ele resolveu morar dentro de nós. Ele resolveu morar dentro de você.
E o mais legal é que hoje você não precisa matar uma pombinha, matar um carneiro. Você não precisa esperar 1 ano para você levar em um templo. Você só precisa matar um só. O seu egoísmo. Pois quanto a morrer, de uma vez para sempre morrer para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Jesus, nosso Senhor. Romanos, Paulo dá a carta completa. Romanos 6, Romanos 7 e Romanos 8. É suficiente para qualquer um ser salvo. Só lendo aquilo ali, tomando decisões. É sobre esse nível que você precisa entrar para você começar a viver. Para você começar a andar nesse nível de glória. Zaqueu desceu, Jesus fez um milagre. Descer é se quebrantar. Descer significa viver a presença de Jesus. Já estou terminando, quantos minutos? Misericórdia. Vamos embora. Vamos lá, deixa eu só dar uma enxugada aqui para a gente ir embora. Vamos lá, que coisa gostosa demais aqui. Vamos lá. Qual tem sido o teu desafio? O desafio de Zaqueu foi: desça depressa. Zaqueu desceu depressa. O que Jesus tem pedido para você, que tem sido o seu desafio ao ponto de você negociar isso? Porque tem decisões precisas que tem que ser tomadas logo. Tem decisões que tem que ser tomadas rapidamente para você começar a viver. Tem posturas na sua vida que tem que ser inadiáveis. Você não pode adiar mais algumas posturas, um jeito de você se portar, um jeito de você começar a viver, um jeito de você começar a andar, qual Jesus está pedindo. O mistério que Jesus tinha para Zaqueu não era a figueira, eu quero que você entenda isso. O mistério que Jesus tinha para fazer na vida de Zaqueu era na casa dele. Na figueira, Zaqueu só viu Jesus, mas ele só teve a presença e a glória dentro de casa. Não é sobre apenas ver. Na figueira ele viu, mas dentro de casa ele vivenciou. Jesus assentou. Eu não sei qual foi os mistérios que Jesus liberou dentro da casa de Zaqueu. Zaqueu só queria ver. Só querer ver sem compromisso. Ele só queria ver, o começo do texto começa a dizer: ei, Zaqueu queria ver Jesus. Mas Jesus queria de Zaqueu um compromisso. O que Jesus queria de Zaqueu era algo diferente. Zaqueu queria ver Jesus, mas foi Jesus que viu Zaqueu. Diferente de um cego que um dia gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pelo contrário, Zaqueu estava acima da figueira, contemplando a presença de Jesus passando. Jesus para, olha para cima e diz: desce depressa, Zaqueu. Quem viu Zaqueu foi Jesus. É Jesus que tem te visto, é Jesus que tem contemplado as tuas lágrimas, é Jesus que tem caminhado lado a lado, te dando força, dando um suporte, dando completamente entendimento, discernimento, te chamando e dizendo: desce depressa, é quebrantamento, vamos lá. Que Jesus cresça dentro do teu coração. Que Jesus, ele estabeleça uma nova etapa na tua vida. Não é sobre o que a multidão vê, não é sobre o que a multidão julgava, não é sobre o que a multidão murmurava, não é sobre o que as pessoas vão falar sobre você. Uma pessoa falou para mim: pastor, eu quero muito ir na igreja, mas eu tenho vergonha do que as pessoas irão falar de mim. Falei: não se preocupe, nossa igreja é bem acolhedora. Eu falei para ela: vai lá, eu te desafio. Ela acha que vai vir aqui no aniversário da igreja. Mas não se preocupe com a multidão. Eu repito para você: não se preocupe com o que a multidão vai falar. Zaqueu também pouco se lixou para a multidão. Ele queria Jesus, Jesus queria ele, estava tudo bem.
Não se preocupe, eu quero te chamar para esse nível de comprometimento. É um nível muito mais profundo. Quando Jesus vê a dedicação, tudo muda. A dedicação de Zaqueu, passar à frente da multidão. A dedicação de Zaqueu, subir a árvore. Comece a fazer as coisas com dedicação que você vai ver. O nível da sua entrega revela o tamanho da sua sede. Tem pessoas aqui que estão prestes a viver coisas tão tremendas, espirituais. Você só vai ver aonde você está semeando. Só que o problema é se você semear errado, você também colherá errado. Se você está gastando a sua vida e semeando apenas em uma empresa, dando a sua saúde, dando o seu tempo, você vai colher uma aposentadoria. Tem alguém aqui comigo? Se você semear, se você plantar no reino, não estou falando a qual a religião nos ensinou de uma recompensa nos céus. Deus não deve nada a ninguém. Tudo que você se dedica aqui, você começa a viver aqui. Você vai começar a viver dias de glória aqui. Jesus disse: aquele que crê em mim, obras maiores fará. Jesus não é mentiroso. Ele está falando sobre você mover esse poder aqui em vida ainda. Não é sobre nós apenas almejarmos um céu, a qual nós nem iremos para lá. A nossa glória será aqui a terra. É Ele que descerá. Ele dará essa terra para nós governarmos. Começa a ler a Bíblia que você vai ver sobre o que eu estou falando. É sobre um lugar que não haverá mais choro, nem ranger de dente. Será limpa essa terra de todos aqueles que decidiram não viver para Ele. Terá uma repartição. Terá um tempo para essas pessoas ao inferno, e não é com demônios chicoteando ela. Essas pessoas irão andar quilômetros e quilômetros de distância procurando uma pessoa e não achará. O que vai estar martelando na mente dela é as oportunidades que elas tiveram e elas rejeitaram. É cada dia, cada mensagem pregada que as pessoas rejeitaram as palavras porque tinha alguma coisa contra a igreja, contra o pregador, contra seja lá quem for. Tão pobre, servas de Satanás, porque se Satanás consegue dominar a sua mente, você é escravo dele. Eu quero que você entenda isso. E todo aquele que você é escravo quer dizer que é o seu Senhor. Quero orar com vocês. Vamos lá. Vamos lá. Aleluias. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória a Deus, aleluias.